Olá a todos, meus queridos amigos e amigas, como sempre, na expectativa de mais um Kung Fu em Foco e, como sempre, trazendo convidados de grande garbo e elegância, não é isso, Lu? Isso mesmo. E, Felipe, deixe completar a sua fala. Esse programa intergaláctico que chega além das fronteiras terrestres, trazendo sempre histórias para você e o vovô. Ah, não, esse é o Bozo, gente. Não, estamos aqui hoje com o Kung Fu em Foco e trazendo um rapaz aqui. Ele tem essa cara jovial, mas tem muita história para contar. É um cara que já é viajado, já, lutou muito, já fez de tudo um pouco. E nós vamos contar essa história para vocês hoje, não é isso, Bruno? É isso aí, não só intergaláctico, intercontinental. Prazer receber hoje aqui o Guilherme Faria, professor de Choi Lei Fa, profissional de educação física, dublê, ator e coordenador de ação. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês, turma. Só tenho ouvido coisas boas desse programa, espero atender a expectativa aí de todos. Pessoal, e quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está rolando por aqui. E nos bastidores a gente estava conversando, né? E eu que sempre enfatizo a barba bicolor do nosso querido amigo calvo suíço, quiçá nórdico, Bruno Barros. Nossa. E eu queria que o Guilherme, dentro do seu conhecimento de artes cênicas, das suas histórias de artes cênicas, contasse um pouquinho o porquê desse bigode estiloso, que ele estava contando para a gente ainda há pouco, e essa relação do cinema, das cenas de ação com o Kung Fu. Por favor, Guilherme, elucide para nós. Eu caí no mundo das artes cênicas, né, por questões familiares. Meu irmão é ator, eu tenho bons amigos que são atores também, e eu sou formado em artes cênicas, né, e aí eu comecei a trabalhar numa equipe chamada No Limits, do Dublês, e recentemente eu fiz um papel de um policial. Mas, na verdade, o que acontece é o seguinte, se vocês derem uma olhada lá no meu Instagram, Gui Faria, eu tava cabeludo e barbudo. E aí eu fui fazer dublê de um ator conhecido também, que é o Milian Cortaz, numa série chamada Irmandade, e aí eu tinha que cortar o cabelo e tirar a minha barba. E aí, quando eu tirei o cabelo e a barba, eu falei, vou cortar curto, né? Cortei o cabelo curto, e aí eu ia fazer a barba, aí falaram, não, deixa o bigode para você fazer um policial. Aí eu peguei, deixei o bigode, e aí eu tô com esse visual porque eu tava fazendo um policial numa série chamada Não Foi Minha Culpa, inclusive Disney Plus, ano que vem, Não Foi Minha Culpa, uma série sobre feminicídio maravilhosa, vale a pena conferir. É por isso visual. E a gente estava até comentando aqui, e estávamos aqui com bordões até saudosistas, né? Porque eu falei assim, cara, esse bigode de policial me levou fucker and sucker do Cacete Planeta. Você aí, que tem mais de 30 anos, vai saber do que eu estou falando. Vocês, garotada, procurem no YouTube. Entreguidade. Retomando um pouquinho, então, vamos contextualizar quem é o nosso entrevistado de hoje. Vou pedir para o Guilherme contar para a gente como é que foi, assim, brevemente, como ele começou no Kung Fu e a sua carreira. É uma história bem interessante, né? Eu sempre quis treinar Kung Fu. Aí, quando eu tinha uns 10 anos, eu treinei um ano de Karatê e nunca tinha uma academia de Kung Fu perto de casa, né? E aí eu e meu irmão fizemos um ano de Aikido, né? Eu fiz um ano de Aikido, meu irmão se estendeu um pouco mais. E aí meu irmão conheceu um menino, treinava Aikido lá também, que treinava numa academia de Kung Fu próximo de casa, que até então a gente não conhecia. E aí a gente foi visitar, e aí foi amor à primeira vista, né? Lá eu comecei a treinar em 2000, dia 8 de abril de 2000, ali na Pompeia, na academia do Sifu Mazzoni, Alexandre Mazzoni, um cara que eu tenho no meu coração, meu primeiro professor. E ali eu comecei, fui até lá, até 2008, dei aula lá durante muito tempo. Após dar aula na academia do Sifu Mazzoni, eu fui para os Estados Unidos, fiquei aos cuidados do mestre Tamaong, treinei lá por 2 anos, voltei para o Brasil para terminar minha faculdade. Quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei aos cuidados do mestre De Paula, que é outra pessoa que eu tenho aí no meu coração, uma pessoa com um coração gigante, e voltei para os Estados Unidos para tentar minha carreira lá novamente, mas aí, felizmente, não deu certo.
tive a oportunidade de voltar para o Brasil, e aí fiquei de novo aos cuidados do mestre De Paula. Em 2014, abri a minha primeira academia de Kung Fu, no bairro da Santa Cecília ali. Inclusive o nome dela era Tatuong Pacaembu, mas era na Santa Cecília, a gente fez isso para ficar mais chique. E logo após isso eu abri uma segunda unidade em Perdizes, cheguei a abrir um box de CrossFit com um sócio, ele ainda está aberto, mas eu não sou mais sócio. Em 2017 conheci o Ernesto, o Dr. Ernesto Garcia, é um mestre de Kung Fu exemplar, me trouxe várias respostas para várias perguntas que eu tinha marcialmente falando, né? E em 2019 eu tive a oportunidade de abrir uma academia com ele, com um dos alunos dele, que é o Diego, e o nome da academia é Nampai, né? Que é o nome da academia que ele representa aqui no Brasil. E aí a gente está com essa academia até hoje, e ela vem se despontando, temos preparado material aí para trazer aí para o pessoal, para os artistas marciais interessados. É isso. Muito, muito interessante, uma história bem rica. Guilherme, conta um pouco aí como é que você falou nos bastidores para a gente que você chegou a dar aula na escola do mestre Tati Maong, lá nos Estados Unidos. Assim, eu já ouvi, né, nunca tive a oportunidade de estar lá, mas já ouvi dizer que é uma escola com mais de 2.000 alunos. Fala um pouquinho, conta um pouquinho dessa escola aí, porque é realmente uma curiosidade minha e de muitos aí do mundo do Kung Fu. Olha, de fato, em relação a dar aula, foi um momento... Eu tenho dois aspectos, né? O momento como professor e o momento como artista marcial, que foram dois momentos diferentes, bem próximos, mas dois momentos diferentes que foram cruciais na minha vida, pessoalmente falando e marcialmente falando. E em relação à vida de professor, à vida de dar aula, lá foi um momento que foi assim fora do comum. Eu cheguei lá e para mim foi muito desafiador, porque eu fui com o inglês básico do básico do básico, aquele inglês que você faz quando você tinha 15 anos, você nem dá bola. E aí eu chegava lá e assim, lá em São Francisco é uma cidade excepcional, é uma cidade maravilhosa e é cheio de cultura, pessoas de todas as etnias, né? É uma cidade que você tem bairros que praticamente são países à parte, entendeu? Então, assim, eu ouvia pelo menos 5 línguas por dia: português, inglês, espanhol, russo e chinês. Então, eu dava aula para criança de 5 anos que falava chinês fluente e não falava inglês. E eu também não falava inglês. Então, eu olhava para a criança olhava para mim e eu falei, agora, o que eu vou fazer? Só que, assim, não era 5 crianças, eram 50 crianças. Eu cheguei a dar aula para os Tigers, que eram crianças de 5 a 8 anos, sozinho no domingo, para 50 crianças. Imagina eu, mas eu já tinha um inglês um pouco mais fluente. Então eu, com 50 crianças de 5 a 8 anos, sozinho dando aula. Foi assim, quando eu terminei a aula, eu bati no peito e falei assim, caralho, eu sou foda. Eu consigo dar aula para quem eu quiser, a hora que eu quiser, do que eu quiser, cara. Porque foi um momento que eu olhei e falei assim, puta, o que eu faço agora? E eu fui lá e fiz o cumprimento, dei a aula do início ao fim, e a molecada pirou, e eu falei, caralho, eu consigo, entendeu? Então foi muito crucial. E assim, as aulas realmente são cheias. É uma academia que já teve mais aluno antes de 2008, que teve aquela crise. Inclusive o mestre Maong teve que entregar um dos imóveis por conta da crise e tudo mais. E aí ele concentrou tudo em uma academia que já teve muito mais alunos. Hoje deve ter retomado, faz tempo que eu não vou para lá, né? Faz mais de 9 anos que eu não vou para lá. E assim, eles já devem ter retomado. É uma academia realmente com muitos alunos. Se você entrar nas redes sociais deles, você vê. Mas realmente assim, é desafiador, cara. Realmente isso é verdade mesmo. Tem aula lá que você olha, cara, é um mar de pessoas e tem 2, 3 instrutores. E foi um momento muito desafiador, não só pela língua, mas pelo número de pessoas e pela dinâmica também da aula, porque é uma dinâmica diferente. Os americanos têm uma cultura diferente da nossa. Então, por exemplo, a gente tem a cultura aqui no Brasil das formas. Quanto mais formas você tem, você sabe, melhor você é. Lá não. Lá eles priorizam mais a prática, eles não ligam tanto para isso. Acho que assim, deveria ser um equilíbrio, né? Não vou nem entrar nessa questão pessoal. Mas lá nos Estados Unidos, para mim, foi bem desafiador. Até tem um caso muito específico. Quando eu cheguei lá, acho que esse vale a pena contar, que é engraçado. Eu cheguei lá, tinha um brasileiro que estava lá dando aula comigo só às terças. Ele era responsável por uma das academias lá de São Francisco, não tem só uma, né? Tem 3, 4. E aí ele era responsável da academia de São Mateus, mas terça-feira, especificamente, ele dava aula em São Francisco. E aí
eu chegava para as crianças e eu não sabia como me comunicar com elas, e eu sabia o básico do básico, básico, eu chegava para as crianças e falava assim, look me, look me. E aí ele chegou um dia para mim e falou assim, cara, posso te falar um negócio? Aí eu falei, pode. Ele falou, cara, eu acho que o verbo look, em inglês, acompanha da preposição at. Então ficaria look at me. Aí eu, porra, cara, eu tô há 3 meses aqui, você veio me falar isso só agora? Aí o cara falou, moleque, tava muito engraçado. Porra, velho, você me ferra, né? E tipo, e eu falando, e os pais ouvindo, as crianças ouvindo, e tipo, meu... E aí ele rachava o bico comigo. Então era normal, era divertido. Mas É o verdadeiro basicamente foi isso. Mintarzan. Exatamente. Mas foi bacana, foi desafiador. Pessoal, recebendo aqui hoje o professor Guilherme Faria. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E a curiosidade do Bruno também era muito a minha curiosidade sobre a sua experiência na academia do Mestre Tatman Wong, né? E a gente ouve muito falar aqui no Brasil, a gente faz muita comparação de Brasil e China, mas poucas pessoas falam da realidade de trabalhar com Kung Fu em outros países. O que você enxergou de profissionalismo do pessoal em relação a atender alunos, a questão de tratar a escola como uma empresa lá nos Estados Unidos e a própria adesão dos alunos, como era a procura, na verdade, dos alunos por Kung Fu lá, em comparação com a sua experiência aqui no Brasil? Bom, com a integração do MMA, com o acontecimento, né, o UFC e tudo mais, o Kung Fu lá, isso é uma coisa que eu senti, né? O Kung Fu lá, ele deu uma apagada, ele deu assim como as outras artes marciais também, não foi só o Kung Fu, né? Então, assim, o público adulto, ele se migrou um pouco para as artes marciais. Então, a galera começou a ir para o MMA, né? Porque antigamente você treinava Kung Fu, você treinava Jiu-Jitsu, você treinava Judô e você ia para uma competição de MMA. Então, naquela época, já começaram a surgir as academias de MMA. Pô, o que você treina? Eu treino MMA. Entendeu? Você não treinava Kung Fu, ou Muay Thai, ou Kickbox, e Judô, não. Você treinava MMA direto. Então, assim, naquela época, já estava acontecendo uma migração do público adulto das artes marciais para o MMA em específico. O que eu achava uma judiação, porque você acaba perdendo um pouco da tradição, você acaba perdendo um pouco da filosofia, mas você acaba sendo mais eficiente marcialmente falando, porque não tem como você dissociar, né, cara? Quando você vai competir em MMA, você tem que estar integrado, tanto a parte de striking quanto a parte de grappling e submission e tudo mais, né? Então, assim, eu vi que houve uma migração do público adulto. O público infantil sempre foi muito forte e sempre se manteve muito forte, né? Então, a adesão infantil era muito forte, muito grande, como eu disse antes. Eu dei uma aula lá para mais de 50 crianças. Uma aula, isso era uma aula. Eu tinha 3 aulas de criança, 4 aulas de criança por dia, né? Então, o que aconteceu foi isso. Eu posso dizer pela academia do Mestre Tatman Wong, eu posso dizer pela Tati Wong, não posso dizer por outras academias de artes marciais lá. Mas lá o pessoal, eles iam mais pela questão de praticar uma modalidade, uma atividade física que fosse diferente da prática de musculação ou da prática de ginástica, né? E de tabela aprendiam a se defender e tudo mais, né? Realmente o americano é um pouco mais cauteloso em relação a essa questão de contato e tudo mais. Aqui eu acho que a gente é até um pouco mais audacioso, ousado em relação às práticas marciais, né? Mas isso não significa que eles não façam a parte de sparring, não façam a parte de luta ou não se interessem. Mas é uma questão de foco, né? Aqui eu acho que a gente se preocupa muito mais com a questão de currículo, com a questão marcial do negócio. Lá eles se preocupavam mais com a questão da prática, da atividade física e acompanhava da arte marcial, entendeu? Então, assim, como é que eu posso dizer sem comparar, né? Lá eles tinham essa prática, mas eu acho que, assim, poderia ser desenvolvido uma questão marcial mais consolidada. Não sei se consegui responder a sua pergunta. Ajudou? Eu já quero aproveitar o gancho para emendar aí dentro da sua fala, né?
que é uma coisa interessante aprofundar e estudar, né, e desenvolver mais a parte marcial, né, que nos bastidores mesmo você falou, chega um ponto que a gente treina Kung Fu, né, com o nosso mestre, nosso estilo, mas parece que está faltando alguma coisa muitas vezes, né? Parece que quanto mais a gente treina, menos a gente sabe. Está sempre faltando algo. E aí, você teve uma mudança de família marcial, que eu queria que você contasse para a gente, que é treinar com o Dr. Ernesto Garcia, né? Contar como é que ele entrou na sua vida e qual foi a mudança assim que você percebeu. Bom, logo após eu voltar dos Estados Unidos, eu comecei a treinar com o mestre De Paula. Eu acho que antes de falar do Ernesto, eu acho que é importante eu contextualizar isso daí para ter uma sequência, até fazer um pouco de sentido, né? Então, assim, o mestre De Paula foi uma pessoa que me acolheu no momento de praticamente de desilusão das artes marciais, entendeu? Então ele foi uma pessoa que, no momento que eu estava sem chão, ele foi lá e me acolheu e me deu todo o suporte. Ele é uma pessoa extremamente consciente do que ele faz, sábio, uma pessoa boa, né? Uma pessoa que sempre está pensando em todo mundo e é uma pessoa que reconstruiu um império, entendeu? Então é uma pessoa que eu tenho uma admiração tremenda. Só quem estava ali do lado dele sabe, e olha que eu não estava diretamente no começo, principalmente ali em 2007, sabe o que ele passou, entendeu? E durante esse trajeto, obviamente, tomou vários tombos, mas eu acho que vale uma entrevista com ele, que é ele que vai contar essa história dele, né? Mas é uma pessoa que eu tenho uma admiração tremenda. E a minha história começou quando eu já estava migrando para a parte das artes cênicas, né? Já não tinha mais o interesse em dar aula, eu já estava efetuando até uma transferência de autoridade das academias que eu tinha aberto. E aí, em 2017, que foi um ano que eu estava competindo muito, eu conheci o Ernesto numa consulta de medicina chinesa, né? Eu tive uma lesão no quadril, e aí uma aluna minha que era amiga de faculdade da esposa dele, falou: Meu, vai lá conhecer o cara é bacana, o cara tem um conhecimento, pode ser que ele agregue para você, né? E aí eu despretensiosamente fui lá, e é uma consulta que iria demorar 45 minutos, demorava 2 horas. E aí ele foi me encantando com conhecimentos que eu sempre buscava, mas não achava a resposta, e eu fui encantando ele com o conhecimento que eu havia adquirido no decorrer desses tempos, tanto com o mestre De Paula, quanto com o mestre Tamaong, quanto com os Fumazoni, entendeu? Que é a parte de didática, a parte comercial, né? Eu acho que assim, antes do aluno querer saber a iluminação marcial, o cara vai querer ser bem tratado, o cara vai querer sentir confiança, o cara vai querer entender que ele consegue fazer aquilo, porque não adianta você querer passar um conhecimento de faixa preta para uma pessoa que não está preparada, né? E era mais ou menos isso que acontecia. E aí a gente começou a desenvolver um projeto com o intuito de abrir uma academia. Eu nem tinha pretensão de abrir a academia com ele, aí ele me convidou para abrir a academia. Eu nem tinha pretensão de me aprofundar, né? A ideia era só entrar como investidor e tudo mais. E aí eu fui me encantando, eu fui me envolvendo, veio a pandemia, eu tive que começar a me envolver um pouco mais e não me arrependo, foi uma experiência magnífica. Hoje eu me considero um artista marcial muito melhor por conta dessa profundidade. E realmente é uma academia que tem um conhecimento que eu nunca vi em nenhum outro lugar, entendeu? Pode ser que até haja, mas nunca vi, entendeu? E em 21 anos me sinto assim um aprendiz. 21 anos de Kung Fu, me sinto um aprendiz em diversos aspectos. É isso. Guilherme, me conta como é que é a escola Nampai, me fala um pouquinho da escola, do estilo de vocês, como que vocês sistematizam e como é que é a ligação entre a escola aqui no Brasil e a China. Bom, a escola Nampai Kung Fu, ela é uma escola que foi fundada por um mestre que hoje está na China, está vivo, chama Wong Yiman. Ele fica ali na parte do sul da China também, se não me engano, desculpa se a pronúncia não estiver correta, mas é na província de Taishan, eu acho que é essa a pronúncia, não saberia te informar corretamente a pronúncia, mas ele ainda está vivo, ele que é o fundador da escola, né?
Ele aprendeu Kung Fu com vários mestres. Se vocês entrarem no site, vocês vão ver toda a parte da genealogia da Nampai. Então, tem toda uma história, né? Hoje, a gente desenvolve basicamente 4 estilos, que é o Cholifá, o Hunka, que a pessoa chama de Hungar, né? Que é o estilo do tigre, o Focha, que é o estilo do sul da China de média e curta distância, e o Tai Chi, que todo mundo já conhece, né? O mestre Oiman, ele, na década de 90, foi para Cuba, e ele conheceu 2 alunos que são alunos dele até hoje, que é o mestre Ernesto, que é o responsável pela Nampai no Brasil, e o Tony, que é responsável pela Nampai na Europa e nos Estados Unidos, que atualmente mora na Áustria. E aí, hoje aqui no Brasil, a gente abriu essa academia em 2019 com o intuito de oferecer o conteúdo da Nampai para o maior número de pessoas. E assim, hoje o que eu vejo como diferencial da Nampai? Você tem uma contextualização marcial em cima da medicina chinesa e em cima da filosofia chinesa de uma forma muito mais profunda, né? Que nem eu havia dito para vocês na prévia aqui, né? Por exemplo, eu nunca vi alguém falar sobre os ramos terrestres e os troncos celestes, que fazem parte da parte, como é que eu posso dizer, da parte esotérica do Kung Fu, né? Eu nunca conheci alguém que consultasse e entendesse dos ideogramas e acho que eles chamam de ideogramas também, né? Do I Ching. Cara, isso para mim é uma coisa surreal, entendeu? Você vai conversar com ele de medicina chinesa, ele, cara, dá uma aula e associa ao Kung Fu arte marcial, entendeu? Então, isso é uma coisa que, cara, para um artista marcial hoje que quer se aprofundar, ele tem que saber, entendeu? Tem um ditado que a gente costuma dizer lá na Nampai que é assim, se você sabe machucar, você tem que saber curar, entendeu? Então, todos os nossos mestres são formados em medicina chinesa, são médicos, né? São médicos. Hoje, todos os professores da Nampai são formados em medicina chinesa, ou estão se formando, entendeu? Então, são pessoas que têm uma propriedade para falar de forma mais profunda do Kung Fu. A gente costuma dizer que existem pilares marciais aí, né? Que é a parte da medicina, a parte da filosofia, a parte técnica, a parte artística e a parte tática, tá? São esses 5 pilares. E, inclusive, estamos para publicar um livro do mestre Oiman, né? Em breve a gente está programando uma visita dele para publicar um livro. Espero que todos participem. Que, cara, é um livro que tem 200 páginas que parece que você está lendo coisas assim que você nunca viu na vida, mas que fazem todo sentido marcialmente falando, entendeu? Inclusive esse conteúdo está lá. Então, assim, hoje a Nampai se baseia na filosofia e na medicina chinesa e tem como premissa 3 coisas que são fundamentais, que é a biomecânica do movimento, a aplicação marcial do movimento e a parte artística do movimento, entendeu? Que é o que às vezes outras escolas acabam esquecendo. Pô, às vezes é bonito, mas ele não é mecanicamente correto. Às vezes é bonito, é mecanicamente correto, mas não é marcialmente aplicável. Então, assim, a gente tenta integrar esses 3 para fazer com que seja um sistema realmente eficiente, não aquele negócio, tipo, pô, mas isso aí não funciona. Pô, mas você treina Kung Fu, mas na hora de luta você faz um kickbox, entendeu? Então, a gente tende a ir para esse lado. É isso. Pessoal, recebendo aqui hoje o professor Guilherme Faria, e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E Chifu Bruno olhando de lado, tenho certeza que o relógio dos ponteiros faz tic-tac, tic-tac. Felipe, segue. Segue o jogo. Chifu Bruno Barros, como estamos no tempo? Dá para uma última pergunta. Boa. Então, eu gosto muito de um termo que o mestre do Luciano usa, que é que depois da faixa preta, a pessoa que está muito tempo dando aula, chega em um momento de reflexão que você tem que passar por um momento sabático, né? Esse momento sabático pode ser 1 ano, pode ser 2 anos, alguns antes, alguns depois, mas é um momento de reflexão que você para e pensa assim, pô, legal, eu fiz tanta coisa no Kung Fu, né? Eu passei por tanta coisa, aprendi tanta coisa. Baseado em tudo isso, o que eu quero agora do Kung Fu? Ou seja, o que eu posso fazer com esse Kung Fu que eu tenho? E você, Guilherme, o que você ainda espera do Kung Fu para você e o que você acha que você pode fazer com esse Kung Fu ainda?
Cara, vai soar meio clichê, hein? Mas eu quero ajudar o maior número de pessoas possíveis, entendeu? Inclusive, é uma coisa que a gente não comenta muito, mas a gente faz projetos sociais lá na academia, que eu acho que é muito importante isso, né? É você ajudar as pessoas verdadeiramente, né? É óbvio, a gente é uma instituição de serviço, a gente paga imposto, paga aluguel, paga salário, a gente tem que trabalhar, mas eu acho que assim, ajudar as pessoas verdadeiramente através das artes marciais, eu acho que esse para mim, é o maior pilar, entendeu? É o maior objetivo. Porque, cara, eu vou falar para você, isso mudou a minha vida, entendeu? Hoje eu sou, se as pessoas me veem como uma pessoa mais íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa boa, com certeza teve o peso das artes marciais, né? Inclusive, vou até dar um spoiler aqui. Quando eu tinha 15 anos, estava no começo do Kung Fu, a gente tinha começado a treinar a dança do leão, né? Lá na Academia do Sumazone. E aí nem tinha internet direito, né? Naquela 2000, 2002, 2003. E aí, cara, eu falei, a gente precisa de um logo para a equipe, né? Mas, nem acabou nem rolando a equipe, né? Nem acabou rolando. E aí eu falei, cara, vou desenhar um logo. Não achava nada na internet. Falei, vou desenhar um logo. E aí eu peguei, desenhei um logo. E aí eu tô passando por uns momentos mais desafiadores da minha vida, né? E aí eu tava discutindo com os meus pais e falei, cara, eu quero tatuar isso daí nas minhas costas. Aí minha mãe falou, mas por que você quer fazer isso, Guilherme? Eu falei, mãe, porque o Kung Fu, isso aqui conota ao Kung Fu. E eu passei mais tempo praticando Kung Fu do que eu passei em casa. Então, assim, onde eu quero chegar é que isso tem um peso tão grande na minha vida, que, cara, se eu sou uma pessoa mais íntegra, se eu sou uma pessoa melhor, se eu sou uma pessoa do bem, é porque o Kung Fu realmente teve um peso muito grande e eu acredito que isso possa trazer para outras pessoas também. Então, hoje, o meu maior objetivo com o Kung Fu é trazer essa oportunidade das pessoas experimentarem e verem esse lado interessante, não só delas, como do Kung Fu também. Pessoal, eu falei que parecia meio clichê. Não, fantástico, fantástico. E desde já agradecendo ao Guilherme pela disponibilidade, pela simpatia, agradecendo nossos espectadores, como sempre, aqui assíduos, clicando no sininho e ativando as notificações. Não é isso, Lu? É isso mesmo, Felipe. E também quero agradecer bastante ao Guilherme aqui pelas histórias, né? E as indicações, né? O mestre De Paula está nas minhas intenções, eu ainda não consegui, nós já trouxemos a Nina, né? Que é a aluna lá. Mas a gente chega lá. A gente chega lá para você, internauta, você, o nosso queridíssimo seguidor, aquele cara que clica em todo, dá o like, manda comentário. E para os que não mandam também, a gente vai trazer. Você queira ou não queira, a gente vai trazer e tudo mais. E, Guilherme, obrigado pelas histórias aí. Continue teu caminho, eu acho que é inspirador, né? É como você falar como você mesmo disse, né? Clichê. Né? Eu acho que o que a gente, do Kung Fu, que a gente adquire, a gente não leva, então a gente tem que transferir e ajudar as outras pessoas também. Né? E espero que você tenha muito sucesso nisso. Não é isso, Bruno? Guilherme, obrigado aí pela tua presença, história e toda a disponibilidade. E que todos nós possamos, né, permitir que o Kung Fu nos transforme, como você está hoje aqui compartilhando. Obrigado, Guilherme. Obrigado a vocês pela oportunidade. Foto final, Guilherme? Foto. Dá um sorrisão aí. Grande abraço, até mais. Até a próxima, gente. Até mais.